Aí, acho que agora a gente consegue. Vamos conversar com vocês. Essa aqui, eu vou começar tudo de novo, tá? Ela é a Afrodite, é minha amiga, personal organizer, praticante e profissional da área de Feng Shui. E vem conversar com a gente a respeito um pouquinho hoje sobre como o Feng Shui pode ser importante para nós, certo? Certíssimo. Então, vamos lá. Nós começamos conversando primeiramente sobre o que era o Feng Shui. Que o Feng Shui não tem nada a ver com religião, que o Feng Shui não tem nada a ver com propostas de questão de ordens, qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Nós estamos falando de matéria, de energia, e de quanto essa energia pode nos potencializar e o quanto essa energia pode nos atrapalhar. Certo? Exatamente. Ela não tem nenhuma, não é nenhuma complicação mística nem esotérica, não é uma religião, como você já falou, e trata exatamente do fluxo da natureza. É simples como vento e água. Feng significa vento e Shui significa água. E essa vibração da natureza é como também é a nossa vibração. Tem expansão e retração. E a gente entendendo isso, a gente entende que tudo na vida é energia. E essa energia, principalmente a vital, a gente chama de energia Chi, ela precisa circular em todos os ambientes da sua casa. E aí você deve evitar, por isso, ter energia estagnada, né? A gente costuma falar muito do dedinho do pé quando a gente machuca, ele reverbera em todo o corpo. E da mesma forma, isso drena nossa energia, né? Ou alimenta ela, se for uma coisa boa. E aí, o que acontece? A gente precisa, então, evitar as questões de armários abarrotados, dos cantinhos desarrumados da casa, porque eles são associados àquela área que ele está. A gente trabalha muito com baguá, né? Que é um octógono com 8 lados, que converge na saúde, que é central, e a gente tenta o tempo todo o equilíbrio dessas duas energias, yin e yang, né? Por isso que a gente deve evitar, por exemplo, dentro do quarto, ter eletrônicos, né? Porque isso, de certa forma, baixa a nossa energia vital também. Isso é como um exemplo. A gente tem quais são... Pode falar. Aquela história de dormir com o celular do lado, né? Exatamente. Ou às vezes uma televisão, né? E a gente deve realmente evitar isso, né? E essa energia Chi, ela entra na nossa casa pela porta de entrada, né? E ela circula, só que ela é atraída pelo quê? Pelos sons, pela água e pela luminosidade, né? Então ela é atraída por isso. Mas se em frente à sua porta de entrada, por exemplo, você tem uma janela, existe ali um fluxo acelerado. Então, da mesma forma que ela entra, ela passa rapidamente e deixa a sua residência, né? Então, a gente não consegue fazer esse fluir, né? Fazer a circulação dessa boa energia, né? E aí, ela entrando pela porta principal, a gente deve evitar que a gente, em primeiro lugar, deve evitar que essa energia deixe de entrar por ali quando a gente entra, por exemplo, pela porta de serviço. A nossa porta principal deve ser sempre utilizada. Mesmo que você chegue com umas compras, assim, 2/3 do tempo, se você entrar por essa porta, seria o ideal, né? Tudo no Feng Shui é simbolismo, né? Então, quando você entra pela porta principal, você está deixando essa boa energia entrar com você também, né? Essa porta, a gente pode falar um pouquinho dessa porta. Essa porta tem que estar sempre com as maçanetas funcionando muito bem, sempre muito bem lubrificadas, uma boa aparência. Não precisa ser luxuosa, não é isso que a gente... Mas ela tem que estar funcionando perfeitamente. Ela tem que... Se o ângulo dela é de 90 graus, que ela abra os 90 graus, que não tenha nada à frente dela, impedindo que essa energia flua, né? A gente deve evitar isso.
Por exemplo, a gente está falando da porta principal, mas isso se remete a todas as portas da casa. Por exemplo, se você tem na sua porta do teu quarto um cabideiro cheio de roupa, cheio de bolsa, isso está impedindo que ela abra o quanto ela deve abrir. Então, isso também está impedindo parte da energia boa entrar e circular nesse ambiente. Nossa energia vital não está circulando como deveria ali dentro. Isso é uma outra questão, né? Da porta ainda, eu posso te falar o quê? Você deve ter o número dela muito bem visível, né? Se você quiser e puder, e seu condomínio permitir, você colocar um baguá exatamente nesse formato, espelhado, do lado de fora da casa, no batente da porta, e de preferência que ele tenha um espelhinho convexo no seu centro, na área da saúde, para rebater exatamente as energias que não são tão agradáveis assim. Quando a gente fala de energia não agradável, às vezes é nosso próprio pensamento. Eu não estou falando de nada assim extraordinário, né? É que a gente deixe do lado de fora tudo que não é tão interessante assim para a sua vida. Porque a gente fala que da porta para fora seria o profano, simbolicamente. Da porta para dentro é o nosso sagrado, né? Então, que só entre as boas energias por essa porta, né? Tinha uma época que eu falava que a gente deveria ter um mancebo pro lado de fora do portão, né? Você colocar então, tudo que te incomoda, tudo que é profissional, tudo que, sabe, todas aquelas energias, aqueles nervosos, aqueles estresses profissionais, ou de um dia que não deu certo, você deixasse tudo pendurado lá fora. Para que as pessoas que vivam com você não tenham que absorver o que não é delas. Exatamente. E assim, a gente fala também com relação ao espelho. Se você quiser e puder ter do lado de fora, também é interessante. E todo mundo passa e olha por esse espelho e acaba deixando ali, rebatendo o que é ruim, né? E você entraria... Esse espelho tem que ficar para o lado de fora da casa, certo? Para o lado de fora da porta. Eu que moro em casa, eu coloco na porta da casa, eu não coloco no portão. Não, na sua porta, no batente da sua porta. A gente pode sim aplicar o Feng Shui no seu terreno, tá? Porque existe o Feng Shui profissional, a gente aprende a aplicar também nos terrenos. Só que o baguá sempre vai estar no seu batente da porta, tá? Que a gente pode sim aplicar em todo o seu terreno e descobrir as áreas ali e dizer, por exemplo, que uma piscina jamais pode estar numa área de sucesso, porque simbolicamente é representado pelo fogo, e o fogo não pode ser apagado pela água da piscina, né? Simbolicamente. Então, nessa área jamais a gente vai colocar uma piscina, por exemplo, né? Que vai estar apagando exatamente o seu sucesso. E quando a gente fala sucesso, é o seu autorreconhecimento como pessoa de sucesso, né? Você vai trabalhar e vai ativar essa área, principalmente como você se reconhece. Porque, como a gente já falou, o Feng Shui é autoconhecimento o tempo inteiro. A gente precisa se autoconhecer exatamente para poder destravar todas as áreas da nossa vida. E a maioria das travas está aqui na nossa mente, né? E quando a gente reconhece em cada uma dessas áreas aqui o que está travando, automaticamente a gente vai procurar uma ação, né, para melhorar aquela área da tua vida, fazendo as intenções corretas, com cristais, plantas, cores, aromas. E não é nada assim, a gente não precisa quebrar nada, nem mudar a cor de tudo, nada disso. Às vezes, uma pequena coisa que você tem dentro da tua casa, você pode fazer essa ativação de uma forma muito simples, né? Por exemplo, eu estou aqui na minha... Você viu a menina falando para nós lá na live? Uhum. Eu tenho medo de achar que tudo meu tá errado. E eu acho que não. Não, a gente tem que estar disposto ao novo. Na verdade, é dar atenção para aquilo que precisa ser melhor percebido, né? A gente acaba destravando uma coisa que acontece na tua casa e a gente faz essa percepção com mais facilidade quando a gente tem o baguá aplicado. Aqui eu vou falar rapidamente dele, ó. A energia sempre vai entrar por uma dessas três áreas. Eu estou falando agora que existem várias escolas de Feng Shui, tá? A minha mestra me formou na escola Chapéu Preto.
Essa escola nasceu na América do Norte, com Mestre Jung, e ela considera que qualquer uma dessas 3 áreas é para entrada de energia: espiritualidade, trabalho e amigos. Tá? Então, a porta principal sempre vai se localizar em uma dessas 3 áreas aqui. Tá? Aí eu estou falando da área de amigos aqui, eu vou te mostrar que na minha mesa de trabalho aqui, tem Feng Shui aplicado. Então, aqui na minha direita, você talvez esteja vendo do lado oposto, é a minha área de amigos. E amigos, como é que você ativa essa área de amigos? Essa área são os amigos terrenos, de uma vida, de momentâneos, espirituais. Então, você ativa todos esses amigos nessa área de amigos. E nela, você pode ativar com objetos de viagens, com presente que você tenha ganho, por exemplo, se você tem intenção de fazer uma viagem, você pode fazer essa ativação nessa área, por exemplo, né? Eu tenho aqui à minha direita seria um cinzeirinho que eu ganhei. Como eu ganhei, é um presente. Então, esse presente, então, fica na minha área de amigos para ativar exatamente essa minha área, por exemplo, né? Quando a gente fala aqui de trabalho, a representatividade dela é a cor preta, né? E a gente ativa aqui as nossas áreas de trabalho, nossa missão de vida. Ao contrário da espiritualidade, que muita gente pensa que a religiosidade não é. Não, são 2 coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Nos amigos, na área de amigos, você pode ativar, sim, os nossos amigos espirituais. Você pode pedir esse apoio espiritual, né? Inclusive, é o lugar que se você tem altar na sua casa, é o lugar ideal para você ter seus santos ou qualquer outra divindade que você acredite, né? Aqui na espiritualidade, você trabalha a sua visão de mundo, o seu auto-reconhecimento. Então, se você não tem uma visão clara do que você quer para a sua vida, é ali que você vai trabalhar, né? Se você estiver querendo desenvolver essa área, você pode, por exemplo, colocar seus livros, se for uma área que permita isso, mandalas. A cor dela é azul, por exemplo, né? Mas a gente podia, de repente, falar um pouquinho da organização com relação a isso. O que você teria a dizer? O que você gostaria de saber? Então, é uma coisa assim complicada quando a gente fala organização e Feng Shui de uma maneira geral. Porque muito que eu vejo, tá? Independente da área que você está querendo ativar, ou independente da área que está sendo atrapalhada, para mim a causa vai ser a desorganização. E isso vai pegar em muito. Por quê? Porque tem a questão de você estar realmente segurando energia. Quando a gente fala para as pessoas, para que se apegar a coisas que não te ou porque elas não te trazem felicidade, ou porque elas estão ali muito tempo e elas já cumpriram o motivo delas existirem na sua vida. E a terceira é porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então você fica segurando o que não é para segurar, e você começa a segurar a energia ali dentro. Então, depois você começa a reclamar que em uma ou várias etapas da sua vida as coisas não andaram. Foi até o exemplo que eu dei na live com a Carla semana passada, que é uma professora de yoga. Eu ganhei em janeiro, eu fui para Aparecida, eu sou católica. Eu comprei em janeiro, fui para Aparecida, uma caneca lá dentro da Basílica. E ela é bonita, porque ela tem, não sei se você já foi para lá. Já fui há muitos anos atrás, mas já fui. Então, ela tem os azulejos que tem dentro da capela lá dentro, que é onde a missa é rezada quando tem pouca gente. E eu tenho lembranças muito bonitas dessa época, porque tinha uma época que meu pai saía daqui 5h30, eu moro a 1h30 de Aparecida. Então eu saía daqui 5h30 da manhã para assistir a missa das 7 lá. E eu fiquei apaixonada pela bendita da caneca. E era uma caneca com um modelo igual de que eu tinha visto na casa de uma cliente. Eu tinha gostado muito daquela caneca. Era uma alça diferente, bonita. Eu falei, vou trazer a caneca para mim. E há um mês atrás, meu filho derrubou essa caneca no chão. Ela não estraçalhou, mas saiu a alça e deu uma boa lascada na borda. Muitas pessoas falariam para mim, Andréia, pega essa caneca e planta uma suculenta, por exemplo.
Eu não achei devido, primeiro, porque a partir da hora que ela quebra, para mim, ela deu o sinal dela que ela cumpriu o motivo dela de ter vindo para minha casa. No Feng Shui a gente trabalha exatamente dessa forma, né? Segundo, porque se eu tô com aquela caneca quebrada, toda vez que eu olhasse, eu ia sentir, porque eu gostei muito da caneca. E eu me apeguei a ela, tá? Então, eu ia ficar com aquele, entre aspas, tá? É bem vulgar, mas para você entender. Ranço daquela situação. E então, eu ia ficar cultivando aquele sentimento de raivinha, assim, pequenininha, do meu filho ter quebrado a caneca que eu gostava. Mas é a realidade, somos humanos. Então, ela deixou de trazer para minha casa. E para que ter um objeto quebrado que não ia ter utilização nenhuma? Quer saber de uma coisa? Eu coloquei a caneca nos recicláveis e ela foi embora, tá? Coloquei dentro de um terminei de quebrar, colocamos ela dentro de uma caixinha de leite, coloquei, né, louça quebrada e ela foi embora. O que acontece? Eu abro espaço para outra caneca chegar e foi muito engraçado. Eu acabei ressuscitando um copo da Mulher Maravilha que eu tinha aqui em casa, que estava como porta-pincel de maquiagem e que eu decidi usar. Então, assim, sabe? Automaticamente o destino colocou alguma outra coisa para eu tomar meu chá no lugar. Proibi todo mundo de pôr a mão no copo da Mulher Maravilha. Afinal de contas, são 3 homens. Sou só eu de menininha. Mas assim, e se esse quebrar, até vi uma propaganda no shopping essa semana, tem o mesmo modelo do copo, com a mesma tampa de silicone, só que escrito da Divas. Então, beleza. Até eu voltar em Aparecida, vai ter alguma coisa para substituir. Mas assim, não vejo o porquê as coisas ficarem na minha vida quando eu não vou utilizá-las. Hoje a minha mãe estava brincando comigo. Quando elas deixam de trazer alegria, ou te fazem alguma lembrança, trazem uma lembrança ruim, né? Mas eu sou isso assim, né? Hoje eu estava montando um elástico para segurar a máscara do meu filho mais novo quando for sair, porque eu mandei uma outra moça que faz máscara, fazer uma máscara diferente para o rosto dele, porque aqui eu comprei e não está adequada. Ou ela sobra aqui, ou ela sobra aqui em cima, não pode. Aí eu peguei um elástico com um botão, fiz um suportezinho, e eu vou mandar fazer uma máscara melhor. Mas olha a situação, eu falei, nossa, eu tinha um elástico desse azul, que é aquele elástico redondinho, e eu tinha 1,5 metro daquele elástico, e acho que agora no começo do ano eu me desfiz daquele elástico. Aí eu falei para minha mãe falou assim, nossa, se você tivesse guardado, eu falei, eu não ia imaginar que ia chegar o coronavírus, e para que eu ia guardar 1 metro de elástico sem usar? Eu não guardo as coisas que eu não vou usar, vou embora. E eu queria ser mais desapegada do que eu sou ainda. Não vale a pena ser apegado desse jeito. Porque fica assim, uma porção de coisas paradas aqui em casa segurando energia e uma porção de coisas para eu organizar. Já basta o tamanho da casa que eu tenho. É verdade. Com certeza. A gente deve realmente evitar isso. A gente fala, por exemplo, às vezes a gente tem um monte de foto, por exemplo, uma pessoa que se separou, né? Para que ela vai guardar? Eu até dei esse exemplo lá com Regina. Se essa pessoa se separou e não tem filhos, para que ela vai guardar um álbum de fotografia de uma lembrança ruim para ela, né? Não tem necessidade disso, né? Agora, é óbvio, você vai respeitar essa pessoa se ela não quiser se desfazer disso, ou pela família que ela construiu, né? Porque ainda dói de alguma forma. A gente, pelo menos, tem que tirar isso de vista e tem, principalmente, que revisitar isso a cada 3 meses. Porque a cada vez que você revisita, você tem a chance de perceber se aquilo ainda é importante ou não para a sua vida e mantê-lo ou não. Mas não pode nunca esquecer que se você tem interesse de ter um outro relacionamento, que isso vai, de alguma forma, travar a sua vida, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Isso, principalmente se estiver no setor dos seus relacionamentos. Então, a gente tem que tentar evitar essas coisas. Até, por exemplo, a gente, de certa forma, se você puder evitar manter um colchão, por exemplo, dessa relação, o ideal é que não esteja ali no seu quarto, entendeu? Ou que você faça uma boa limpeza energética dela, que vai melhorar 40%, não vai melhorar tudo, mas você tendo essa consciência é importante. Quer dizer, trocar muito o colchão quando o casamento acabar é ganho. Com certeza. Assim, não é obrigatório, mas de repente você também não está querendo
uma nova relação. Então, você não precisa trabalhar essa área da tua vida. Você pode escolher outras áreas da vida. O Feng Shui é uma coisa muito dinâmica. Você, quando aplica o Feng Shui uma vez, você pode ativar algumas áreas, né? Por exemplo, se você tem uma área faltante, eu tenho aqui uma planta baixa, por exemplo, que tem uma área excedente aqui, tá? Essa área excedente, ela duplica a minha energia. Ela está duplicando a minha energia, tá? Do mesmo forma que ela duplica, se tiver energia estagnada aqui, como no meu caso aqui é trabalho e espiritualidade, eu estou também travando a minha vida nessas áreas se tiver energia parada aqui, onde ela está duplicada. E eu tenho energia faltante, por exemplo, aqui em espiritualidade. Então, eu preciso fazer algumas intenções que fortaleçam para que essa energia se complete, né? Isso pode ser aplicado na nossa planta baixa, na nossa casa, como intenção, em qualquer momento da vida que você queira fortalecer isso, por exemplo, na área da saúde, se você quiser. Quando você trabalha qualquer uma dessas áreas, você está automaticamente trabalhando na sua saúde. Mas você pode fazer, por exemplo, mini baguás em cada cômodo da sua casa, aplicando novamente, fazendo a intenção de fortalecer a sua saúde, por exemplo. Entendeu? Por isso que eu falo que é muito dinâmico e depende muito da época da sua vida que você está vivendo. Se essa pessoa se separou e não está nem pensando em se relacionar novamente, ela não vai precisar fortalecer e se preocupar tanto com isso. Ela vai ter outras prioridades naquele momento. Né? Sabe o que me lembrou? Você falou isso? Eu tenho formação de coach, né? Não sei se você já passou pelo processo. Você já viu a Roda da Vida? Já vi a Roda da Vida. E aí, assim, a gente monta a roda da vida da pessoa, você aplica a roda da vida, depois você pede para ela escolher uma área para trabalhar. Foi exatamente a sua frase agora. Você mexeu em uma área, automaticamente, como é saúde, você vai mexer na roda da vida inteira. Olha como as coisas se comunicam de uma maneira, de uma veia, assim... É muito legal, entendeu? As coisas assim, elas se ligam de uma forma muito bonita e você acaba reafirmando mais uma vez o que você sabe, entendeu? Que você precisa mexer em uma área, automaticamente a roda funciona. Exatamente, porque você vai dar mais atenção àquela área. Nada magicamente vai acontecer, mas a sua atenção vai estar voltada para aquela área da tua vida, entendeu? E você cuidando do externo, você está cuidando do interno também. Porque aqui é que está tudo. O X da questão está aqui dentro. Tudo vai ser exatamente o que você pensa o tempo inteiro. Então, você tem que procurar pensar de uma forma positiva, sempre, né? Para poder fazer sua vida andar. E reforçar sempre aquilo que você percebe na tua casa que está com problema, que ela automaticamente, a gente falando um pouquinho de metafísica, se você tem, por exemplo, uma rachadura na tua casa, alguma coisa provavelmente está acontecendo ali, entendeu? E aí você precisa cuidar disso com mais cuidado, né? As relações estão um pouco mais tensas de alguma forma, se você tem uma infiltração também, dependendo da área onde está, naquele lugar que você precisa dar aquela atenção maior, entendeu? Então, são muitas coisas que a gente precisa observar, né? E a energia Xi, ela vai estar exatamente circulando, procurando boa iluminação. Só um minutinho, encostar a porta que o cachorro abriu. Ela vai procurar sempre uma boa iluminação na sua casa, né? Ela é atraída pelos sons, pela luminosidade e pela água, né? Então, por exemplo, a gente precisa manter os banheiros, de preferência, para manter essa boa energia, com as portas fechadas, com os ralos tampados, com a tampa do vaso também fechada, isso para segurar uma boa energia e, de preferência, ter um bom cristal. Esse cristal tem que ser um cristal de boa procedência, de preferência um Ausfort ou um Swarovski, que a gente normalmente indica o Ausfort por ser um pouco mais barato, nunca um K9, porque ele precisa ter pelo menos 28% de chumbo para poder fazer essa transmutação da energia. Ele tem que ter 40 milímetros no mínimo, tem que ter 108 faces, né?
E esse é específico para banheiro, que ele tem uma correção aqui, tem dois pontinhos, um amarelo e um vermelho. Ele é colocado no batente da porta do banheiro. Isso é muito importante exatamente para poder segurar, porque a abrangência dele é em torno de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Então, ele vai transmutar energia ali. Então, esse é um ser de luz que ajuda a segurar essa energia dentro do nosso espaço, assim como as plantas. Aqui eu tenho, não sei se dá para ver, Deu. mas a amiocuca, tá vendo? É umas amiocuca. Essas amiocuca, ela em qualquer área da sua casa, você pode fazer ativação com ela e ela vai estar limpando essa energia que às vezes está no nosso próprio pensamento. A gente fala em energia, parece uma coisa assim, sobrenatural. Mas Feng Shui, como a gente já falou, é física quântica, matemática pura. Porque a gente, para aplicar esse baguá aqui, a gente usa exatamente a métrica da tua casa, em cima da sua planta baixa. Né? Então não tem nada assim de sobrenatural, né? Só que trabalha com alguns simbolismos, né? Eu sou apaixonada pelos aminocuca. Eu tenho vários pontos da casa. Já era uma planta que eu gostava antes de conhecer o Feng Shui, tá? Porque ela é muito uma planta vistosa. fácil de cuidar. Isso é o principal. E ela, inclusive, a gente indica muito para portas de entrada, quando o condomínio permite, porque ela tem pouca luminosidade. Então, é uma planta que sobrevive, porque ela acumula água dentro dela, né? Então, ela ajuda, o cuidado dela, ela não precisa de muita água e também ela não precisa de muita luminosidade, né? Pode ser uma vez por semana a gente regando ela, tá ótima, fica muito bem. E é engraçado, a gente deve manter dentro da nossa casa plantas quantas você puder ter, desde que você goste de cuidar e queira cuidar delas, né? E o mais interessante é que nunca você que escolhe a planta, você já observou isso? Não sei se acontece com você, mas normalmente ela te escolhe, você é atraído para ela de alguma forma, né? Isso é interessante falar. Então, a gente dizer assim, porque essa planta é boa para essa área, depende de você, do seu estado de espírito naquele momento, do cuidado que você está disposto a ter com ela, porque tem plantas que são mais sensíveis, outras não, né? Claro, a gente vai botar, por exemplo, numa área de prosperidade, uma orquídea, porque ela é viçosa e tudo. No banheiro, você pode colocar, por exemplo, o lírio da paz, até na sua cozinha, no seu quarto, por exemplo, se você quiser ter, você pode botar. E na cozinha, por exemplo, você pode ter, e vai te ajudar muito, os temperinhos, né, o alecrim, né, manjericão. Isso seria interessante também para poder fazer essa troca de energia. E além dos animais, né, porque os animais são assim, eles captam realmente a energia ruim e transmutam ela o tempo inteiro, né? Olha, eu passei por uma situação muito complicada esses dias atrás. Estávamos deitados, eu, meu marido e meu filho mais novo. Ele é o que mais está sentindo a quarentena. Que idade que ele tem? Tem 9. E ele é uma pessoa igual a mãe, que ele fala pouco, entendeu? É igualzinho. Sei quem que ele puxou, entendeu? E atacou a bronquite dele. E tava eu, meu filho mais velho, tava eu, meu marido e ele deitado no meio. E o cachorro entrou dentro do edredom e deitou junto com ele. E assim, deixei o cachorro ali. Aí passou uns 5 minutos, o cachorro estava grudado nele, a bronquite dele passou e a gente calma para não entrar logo com a medicação. Vamos acalmando, respira. O cachorro deitou bem perto do pulmão dele, ele acalmou. 5 minutos depois, quem teve a crise de bronquite foi o cachorro. Nossa. O cachorro puxou tudo. Aí eu me vi tendo que correr com o cachorro. Não, no caso, eu consegui acalmar o cachorro também passou. E meu marido nunca tinha visto um negócio desse. Ele olhou pra minha cara. Por isso que eu matava a tartaruga, porque quem tinha bronquite era ele, né? Eu falei, sua mãe teve uma coleção de tartaruga. Mas na realidade as pessoas não entendem isso. Eu tenho muitas aminocuca por ser muito fácil de cuidar. Tem vários pontos da casa. Eu tenho na cozinha. E o lírio da paz. Também tem vários pontos da casa, porque são plantas muito Você também é um sobrado aí, né? É um aqui sobrado. E tem uma amiga minha.
É, debaixo da sua escada. É Não cabe interessante. nada lá. Lá tem uma, como chama? Tem a despensa da casa fica debaixo da escada. É. Foi um móvel que nós fizemos quando entramos aqui. E tem uma amiga minha que sempre falou assim, André, quer ver que a energia da sua casa não tá boa? Como é que tá o seu livro da paz? Nunca deixe de ter um livro da paz em casa. Você está tendo um termômetro. É verdade. Realmente é verdade. Eu tenho 4. Com certeza. Eu amo uma plantinha. É muito bom. O que mais nós podemos fazer? Não sei, a gente pode falar, de repente, a gente já falou da organização e limpeza, é importante a gente manter aquela limpeza da casa, cuidar das nossas entradas, da iluminação, manter a casa o mais iluminada possível, sempre batendo, entrando, deixando entrar a luz do sol, mesmo que ela não entre o sol diretamente, mas só essa luz é importante. Os espelhos, a gente nunca, esses espelhos não devem cortar nem o maior da casa, nem o mais baixo da casa. Aqui em cima. Nem em cima, nem embaixo. Embaixo, crianças abaixo de 7 anos, por exemplo, precisam se enxergar nesse mesmo espelho. Mas vamos lá, entendeu? E espelho de banheiro? Espelho de banheiro, ele vem acima da pia, como é que fica? Sim, o espelho do banheiro em cima da pia, ele vai espelhar a pessoa que vai estar em frente a ele, né? Um bebezinho não tem problema. A partir dos 7 anos, ele tem que se ver nesse espelho. Entendeu? E ele tem que espelhar o mais alto da casa também. Né? Isso é muito Por legal. exemplo, quando você vai dormir, você jamais deve ter um espelho te refletindo dormindo. Isso atrapalha o seu sono. Eu tenho, o meu guarda-roupa são 3 portas, uma delas é espelho. E eu sempre jogo a porta do espelho para o final. Aparece um pouco do pé, mas não fica refletindo o corpo nem o rosto. Aí teve um dia que foi depois de um comentário seu. Aí meu marido olhou para minha cara, não faz sentido. Toda vez que a gente vai deitar, você vira todas essas portas. Mas para que você faz isso? Eu falei assim, então, o espelho não pode refletir o nosso sono. Ele falou, por quê? Eu falei, porque no nosso sono a gente está se purificando. Aí ele olhou para minha cara assim, você me ensina umas coisas muito malucas. Então quer dizer que eu jamais vou poder pôr um espelho no teto? Eu falei, comigo não. Pois é complicado. Mas é uma realidade, porque eu chego na casa de cliente, às vezes a porta do armário, as 3 portas, são 3 espelhos, e fica lindo, só que qual é o resultado daquilo na vida do casal? Isso aí. E a gente recomenda, ou que você não fica bonito, né? Mas se você quiser manter aquele espelho como uma coisa estética, pelo menos na hora de dormir, que você coloque ganchinhos em cima daquele espelho e ponha um voal em cima, né? Evitar que você, né? Mesmo no seu pé, talvez com o passar do tempo você venha a sentir essa dificuldade nas suas partes inferiores. Você tirando da sua cabeça, do seu tronco, já minimiza bastante. Mas mesmo o seu pé, se você puder evitar que esteja te espelhando também nos pés, seria o ideal. O voalzinho, né? Já resolve. Já resolve. Então, voalzinho resolve. Tá fácil, deixa acabar para a quarentena para você ver. Vai ser doido, eu vou tirar foto e vou colocar para você ver. Vou colocar lá 2 ventosinhas e o voalzinho. Tá fácil de resolver. Resolvido. E dentro de casa, se você quiser hoje botar uma toalha ali para tampar, que seja. Você pode fazer isso também, né? Não vai ficar bonito, nem vai, né? Mas pelo menos resolve o seu problema. Mas né? Você está dormindo. Exatamente. E espelhos, assim, a área de sucesso, se cai num banheiro, por exemplo, normalmente a gente espelha esse banheiro, né? A parte para fora, né? A gente costuma espelhar esse banheiro, mas isso é uma cura muito específica, né? De banheiros a gente já falou aqui, né? Falamos banheiros, falamos quarto, falamos na questão a gente pode voltar a falar da cama, que a gente falou na live e não falou aqui, né? De repente, vale a pena falar dos sapatos, né? Nunca que a gente não deve... Nunca debaixo da cama, se puder evitar dentro do quarto, melhor. Mas se não tiver jeito, que ele fique pelo menos a 1 metro, 1,5 metros longe,
de você e que ele nunca fica acima do seu colchão, sempre fique abaixo dele, né? Dentro do quarto, você nunca acomode nas partes aéreas. E se ele estiver fora do teu quarto, que ele nunca fique acima da tua cabeça, mesmo você em pé, porque muita gente faz aquela torre de sapatos, né? Então, o ideal é que não fique acima da sua cabeça, mesmo que É esteja isso que eu fora do fiquei seu... pensando. Porque você vai mandar fazer uma sapateira até pro closet, você faz de cima a baixo. Exatamente. Então, É errado. assim, não é que é errado, né? Porque, Mas na pode verdade, ser melhorado. a gente pode ser melhorado. Exatamente. A questão dos sapatos também, o Feng Shui sempre tratou essa questão que hoje todo mundo procura fazer pelo menos, não entrar com sapatos da rua por conta da pandemia, mas também isso é uma questão de não trazer a sujeira do mundo para dentro da sua casa, né? E a gente observa até que a limpeza da casa fica melhor a partir desse momento, né? A limpeza fica muito mais tranquila, porque você realmente não estou nem falando de pandemia, nem de coronavírus, não, estou falando da sujeira mesmo. Higiene. Olha, então, quando nós fizemos a formação, eu acho que você é T1 e eu sou T2. É isso? Sim. Então, eu sou T2. Quando eu terminei a formação, eu tentei implantar essa questão dos sapatos dentro de casa. Não aceitaram. Falaram que eu estava ficando louca, que eu estava trazendo coisa demais, que já era muita mudança dentro dos armários da cozinha, onde já se viu que era exigir deles limpar o sapato ou não trazer o sapato para dentro. A única coisa que eles aceitavam é que em dia que o quintal estava molhado, não pisar dentro de casa, porque o chão aqui em casa é creminho. Isso eles respeitavam. E eu tinha um jogo de chinelos, mas quando não chovia, eles entravam com sapato e tudo. Aí o acordo foi que andar de cima da casa, de escada para cima, ninguém subiria com o sapato. Mas na área comum, sim. E isso continuou. O cachorro chegou, o cachorro só tinha acesso à área social, então todo mundo tinha. Aí chegou o coronavírus. Aí eles se viram obrigados a tirar o sapato para entrar. E o meu filho é responsável pela manutenção da limpeza na área social da casa. Moral da história, se alguém entrar de sapato agora, a briga é feia, porque eles perceberam que ficou mais limpo, muito mais fácil. Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas não aceitam. Mas é interessante que isso se perpetue até por uma questão de cuidado da casa. Todo mundo quer tudo mais fácil, entendeu? Tá todo mundo trabalhando em casa e vai voltar a trabalhar na rua, e aí? Aqui também não tem muito tempo, antes da pandemia com certeza, mas não tem muito tempo que eu também implantei isso aqui, consegui. Mas onde para mim, era o melhor local de colocar essa área suja, seria bem na entrada da casa, mas não houve consenso. Então, eu determinei uma área de serviço. Eu tenho no meu feed, lá no Instagram, algum vídeo falando um pouquinho sobre isso. Eu peguei como é que fala? Esse de pendurar atrás da porta, ou para pendurar toalha ou roupas, eu adaptei ele numa área inferior, né? E coloquei os sapatos bem da rua, depois de limpos, eles são pendurados ali para terminar de secar e guardar. Ou até quando você chega, você não tem tempo de limpar, você pendura ali. E eu tenho próximo a ele também como é que é o nome? Bom, um antisséptico ali que também serve para fazer essa limpeza. Mas é aquela história, a gente nunca pode pensar no que é o ideal para a gente, mas que seja para todo mundo, né? E foi a forma que eu encontrei aqui de resolver isso. Então, nesse aspecto, a gente já estava um pouco adaptado quando veio a pandemia, né? Já melhorou bastante. Agora, das camas, a questão dos sapatos, a gente já falou, assim, manter debaixo da cama coisas macias, como toalhas, roupas de cama e banho, né? E as roupas da estação. Lembrando sempre de não manter por mais de 3 meses, né? Isso é a cada legal. 3 meses a gente fazer esse circular dessa energia, né? E nesse momento... Pode falar. Andréia, fala demais. E nesse momento, quando a gente fala a cada 3 meses, isso nos obriga, não só debaixo da cama, mas em qualquer área da sua casa, a gente está atento, porque pelo que a gente tem dentro desses armários. Entendeu? Se você se obriga a cada 3 meses estar fazendo revisitando esses espaços, você
além de fazer essa circulação de energia, você está verificando o que você tem lá dentro, se aquilo tudo é importante para você ainda. E é o momento ideal para fazer um descarte do que não te serve mais por algum motivo, ou porque você mudou, sua rotina de vida mudou, e seja o que for, né? A gente também fala muito sobre quinas, né? Essas quinas das casas nunca devem cortar as nossas camas, nossos sofás, nossas mesas de trabalho e de refeição, né? Porque está cortando a sua energia de alguma forma, entendeu? Se você tem uma quina apontada para um desses objetos que eu te falei. E também a gente deve evitar, principalmente, não só em camas, mas principalmente nelas, uma viga que seja uma viga feita por uma santa ou por um armário. Sabe aquelas camas antigas que são embutidas nos armários, que normalmente tem uma prateleira sobre si? Então, isso é uma opressão muito ruim assim, para a pessoa que dorme debaixo dela. Então, existem algumas correções com arandelas com a luz voltada para cima, com o próprio cristal, mas assim, não vai recuperar 100% da sua energia nesse momento, né? Olha, eu vou ser sincera, quando eu vejo armários planejados daquela forma, eu sempre me pergunto realmente se aquilo é necessário. Se aquele maleiro que foi colocado em cima é tão relevante ao ponto do armário ser daquela forma. Eu já morei no apartamento. Mas muitas vezes a gente não pode. E eu não quis. Sim. Porque é o que você me falou, que você tá falando que sente sufoco, eu não gosto de nada muito, que nem aqui. Esse aqui é o quarto do meu filho mais novo, tá? Eu ainda quero decorar esse quarto, mudar a cor, mas eu tenho medo muitas vezes de fazer, por quê? Porque eu não gosto de nada muito em cima. Aqui do outro lado eu vou mostrar para você, ó, o guarda-roupa dele é claro. Eu acho que assim, me sufoca. Vamos ver se você volta. Vamos lá. Minha bateria tá coloca esse excesso de informação aqui em cima. Eu preciso que as coisas circulem. Para você ver, o corpo fala. O corpo fala. E a gente tem que estar atento. E um dos principais exercícios que a gente faz quando a gente aplica o Feng Shui é fazer a pessoa andar pela casa e observar qual a sensação que ela tem cada dia que ela está andando. Entendeu? E observar com outro olhar cada cantinho da sua casa, que a gente vai recebendo as respostas, a gente vai sentindo isso. Com o olhar mais treinado, a gente vai observando o que a gente sente em cada uma dessas áreas, né? A gente podia falar um pouquinho do fogão, que é o fogo financeiro, é o coração da casa, né? Isso é muito importante, assim. A gente pode falar aqui, por exemplo, que a gente não deve nunca estar de costas para a porta de entrada do espaço com esse fogão. Mas, na maioria das casas, ele está de costas para a porta, mas existe correção para isso. E essa correção é feita com o quê? Com espelho, né? Você pode, por exemplo, botar um espelho exatamente atrás dele, de corpo inteiro, ou você pode botar um espelhinho pequeno que faça você refletir essa porta de entrada do ambiente também, a porta da cozinha, né? Agora, para duplicar as bocas do fogão, duplicar o seu fogo financeiro, você pode botar uma tarja abaixo que duplique essas bocas do fogão. Se você tem 4, 5 bocas, ele vai passar a ter 10. 12. Né? Entendeu? 12, no seu caso. E isso, você está simbolicamente também aumentando o seu fogo financeiro, né? Próximo a esse fogão, se você tiver uma pia na mesma não tem no seu caso, geladeira está na mesma posição, então na você mesma precisa posição. Não está do lado, mas está na mesma posição. Se tiver muito longe, a mais de 1,5 m, 2 metros, você não precisa se preocupar. Mas se está um espaço menor, se tiver menor, um espaço menos que 1 metro, menos que 1 metro. Menos de 1 metro. Então, o ideal é você botar entre essas duas. A gente trabalha no Feng Shui com os ciclos construtivos e os destrutivos. Nesse caso, a água apaga fogo. Então, a geladeira simboliza essa água. Ou a pia
vai simbolizar essa água também. Então, entre a água e o fogão, a gente deve colocar um objeto de madeira, que pode ser colher de pau, pode ser canela em pau, Tem. qualquer Porque madeira, entendeu? exatamente entre os dois eu coloquei o gaveteiro agora. Então, a colher de Aham. pau tá ali, canela tá ali, como chama? Vários objetos de madeira, É, todos ali. Então, sem querer, eu fiz. E a pia não é. fica do lado. E entre a Uhum. pia e o fogão, eu tenho planta. Ótimo. A planta é um elemento madeira também, tá? É, então, Elemento. Então, você já e está agora você falou, resguardado. na maioria das casas, aí eu tô lembrando, eu na posição do fogão, eu fico de lado para a porta. Mas na casa da minha mãe fica de frente para a porta. Com o fogão. Ela abre a porta quando Não, ela está a no fogão. cozinha fica como chama? A posição dela ficaria. Não, ela tem uma parede dela, mas ela fica de frente para a porta de entrada, sem querer, olha o que ela fez. Aham. A gente deve evitar estar de costas para essa porta, né? De entrada. O ideal é que a gente esteja de frente. Ou colocar esse espelhinho ali. Mas, como você falou do gaveteiro, o gaveteiro, na verdade, essa madeira precisa estar alinhada, no seu caso, a sua geladeira. Tem que estar em cima da sua pia. O ideal seria isso. Se você não tivesse esse espaço em cima da pia, que você colocasse mais próximo do fogão, mas no seu azulejo, né? Alguma coisa de madeira ali. Mas o ideal é que seja na pia mesmo, em cima da pia. Em cima do Tá? balcão, então. Em cima do balcão seria o ideal, né? Mesmo que seja por exemplo, plantas, você deve de alguma forma tirar isso quando você está cozinhando, talvez, não sei. Porque fica Se em fica cima do próximo. forninho. Mas assim, não é uma coisa que eu uso toda hora, assim. E aqui eu tenho mania de plantinha, né? Na cozinha eu tenho. Uhum. Eu tinha um orquídea, que agora há pouco tempo, mas assim, até foi a única orquídea na minha vida que foi para frente. Fiquei com ela 1 ano. Uhum. Agora ela não estava indo mais, foi embora. Tem o Uhum. Zaminobuca ali e tem o Lírio da Paz ali, justamente porque é uma coisa fácil de cuidar. Verdade. Legal. E a gente também não falou, de repente seria interessante falar, que o sofá também nunca deve ficar de costas para a porta. E quando não tem como resolver isso? Na minha casa não tem como, ele tem que ficar de costas para a porta. Eu não tenho como virar essa sala. É fácil também. Você tendo um objeto espelhado que espelha essa porta, sem problema. É o mesmo princípio que você usa para o fogão, você vai usar também para sua cama e sua mesa de estudo ou de trabalho e seu sofá. É o mesmo princípio. Que você tenha um objeto, por exemplo, um vaso espelhado que realmente espelhe a sua porta, né? Ou você tenha o espelho mesmo na parede ou em cima de um móvel que faça esse espelhamento. Mas você precisa ver quem está entrando. Mas por que você precisa? Para você ter o controle da tua vida, que assim, simbolicamente você não vai ser surpreendido o tempo inteiro quando você estiver dentro de um espaço de costas para ele, né? Você vai ter o comando da tua vida, né? E é por isso que é usado dessa forma. Eu acho que é isso. A gente Mais já fácil falou. vaso espelhado. Mas eu gostei. A visão foi assim. Pena que não tem mais pessoas fazendo perguntas, mas eu acho que tudo que eu trouxe aqui. Eu tô com um problema sério, porque Jaqueline me chamou para fazer amanhã, né? E aí eu não sei como eu vou fazer com o problema Não, da vai minha internet. andando. Eu Verdade. vou ficar na torcida por vocês amanhã. No demais, ó, muito obrigada. Obrigada Resolva a pela sua internet, oportunidade. que a gente faz outra. E esse vídeo vai ser editado e eu vou subir ele no Zoom. Vou subir ele no Aqui, ó. IGTV. Vou pedir para o meu filho me ajudar. Se eu não conseguir subir ele no IGTV, eu subo ele no YouTube. Então, depois você acha uma forma de passar para mim que eu quero subir no meu YouTube também e no meu IGTV para deixar lá, tá bom? Te Pode deixar. agradeço. Obrigada, viu? Espero ter sido útil. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.